Resumo de histologia na parte exócrina do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, ela tem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Nesse vídeo eu vou falar da histologia da porção exócrina, da secreção do suco pancreático, e com foco na morfologia. A porção exócrina do pâncreas é muito parecida histologicamente com a parótida. Então, no vídeo sobre glândulas salivares, tem algumas imagens que você vai poder ver que são muito parecidas com a do pâncreas. E às vezes alguém pode confundir, né? Mas tem diferenças muito marcantes, então não tem o risco de confusão, assim, seria só se fosse um foco, né, uma imagem, por exemplo, mostrando só os ácidos serosos, aí não tem como, né? Se tiver uma imagem em grande aumento mostrando só ácidos serosos, não dá para falar. Sem ducto, sem ilhota pancreática, até dá, porque o pâncreas não tem célula mioepitelial, mas como a célula mioepitelial é muito difícil de ver, então realmente poderia haver erro. Mas no caso, em situações normais, né, você vai poder percorrer a lâmina ou você vai ver uma foto que tem uma imagem que facilmente a gente pode diferenciar o pâncreas da glândula parótida, salivar parótida. Então, o que a gente vê é um órgão retroperitoneal, né? Apenas em parte ele tem uma cobertura de peritônio e ele tem uma cápsula fina, né? Que vai dividi-lo em lóbulos, e a gente, na macroscopia, já vê, ele tem uma coloração cor creme e a gente vê uns septos já no tecido conjuntivo, igual a gente vê aqui nessa imagem. E aí a gente vê essa divisão até histologicamente. Então, como a foto inteira tá dentro de uma lâmina, provavelmente é um pâncreas de animal, né? Porque é uma porção bem grande. E a gente vê a cápsula bem fina, aqui, bem fininha. E aí ela divide a glândula, né? Bem dividida. Algumas pessoas gostam de falar em lobos e lóbulos, mas eu acho que basta a gente prestar atenção nos lóbulos, os menorzinhos, né? Cada divisão, para a gente reconhecer e para a gente saber sobre os sistemas de ductos aqui, né? Então, é tranquilo. Aí ele tem uma relação íntima com o duodeno, né? E com vias biliares. Então, quando a gente olha para o pâncreas, a gente tem que lembrar que ele tem as porções exócrina e endócrina. A exócrina, como eu gosto de falar lá na parótida, né? Ele parece uma pizza, né? Os ácidos serosos. Parece uma pizzazinha com várias fatias triangulares. E quando eu era aluna de primeiro período de medicina, eu gostava de fazer essas associações para me ajudar a reconhecer. E aqui a gente tem uma ilhota pancreática que ajuda muito a gente a reconhecer que se trata de um pâncreas, mas nessa aula eu não vou falar sobre a porção endócrina. Então aqui dá para ver mais claramente uma cápsula fina, bem bonita, riquíssima, né, em tecido adiposo, vê que tá bem clarinho. E nos septos mais espessos, né, nas divisões mais espessas, a gente vê que tem ductos bem grandes, né? Lembrando que o pâncreas tem geralmente 2 ductos, não sei se eles estão aparecendo aqui, sim, o principal e o acessório, né? E então esses 2 ductos grandões, eles se assemelham histologicamente, eles têm calibres bem grandes como o desse aqui, que é a parte de um deles, né? E outros menores. Então, olhando aqui, a gente vê as tais pizzas que eu falo, né? A gente vê os ácidos que parecem várias... Essa pizza tá enorme, né? Tem isso também no pâncreas. Eu observo que enquanto os ácidos da parótida são menores, tem menos fatias,
Parece que tem hora que o pâncreas tem ácidos bem assim, formando até umas flores assim. Mas não usa esse critério não, por favor. É uma coisa que eu observo, eu não sei se eu tô certo. E ele também, olha, assim como as glândulas salivares, tem os ductos intercalares aqui, né? Então tem essa semelhança também que pode ajudar a confundir um pouco. As células acinares do pâncreas, ou acinosas, né? Elas também são piramidais ou triangulares em duas dimensões. A parte abaixo do núcleo, né, a região basal, é bastante basofílica pela riqueza de retículo endoplasmático rugoso, né? Então, a maquinaria para a produção das diversas enzimas, diversas proteínas, e aqui no ápice já o produto dele, né? Os diversos grânulos desimogêneo, você vê as granulações, os pontinhos avermelhados. Eu também noto que o pâncreas divide melhor do que a parótida esse tom de cor assim, mas nem sempre a gente observa com tanta clareza. Mas esses critérios são mais, assim, imprecisos. Tem critérios muito melhores para separar um do outro. Olha assim, tá vendo? Olha. Então a gente vê um mar de pequenas pizzas, né? Os ácidos, né? E os ácidos nem tão tanto de pizza, tem uns formando estruturas bem grandes, né? Tem hora que eu olho e parece uma florzinha, um coração. E a gente vê claramente a base das células bem basofílica e o ápice eosinofílico, como eu acabei de falar. Aqui uma trave de tecido conjuntivo, né, dividindo um lóbulo do outro. Muitas vezes nessas traves a gente tem vasos sanguíneos, tem nervos, às vezes ductos interlobulares, né? E aqui a célula, o esqueminha da célula, que tem a riqueza aqui de mitocôndrias e retículo endoplasmático rugoso, o aparato de Golgi logo acima, às vezes dá até um aspecto mais claro aqui em cima do núcleo, e os grânulos de secreção. Aqui uma imagem mais distante, mais de menor aumento. Engraçado, eu não tô vendo nenhuma ilhota. Ah, tem uma aqui. Então, a gente tem que procurar, né? Sempre que vê uma glândula com cara assim de pâncreas ou de glândula salivar, tem que pensar, será que é um ou outro? Eu procurei e achei aqui uma ilhota, né? Ela tá bem assim, pouco visível, né? Mas dá pra ver. Olha os ductos, né? Ductos bem grandes. E tem os ductos interlobulares, eles tendem a ter tecido conjuntivo bem abundante em torno deles. Enquanto que os intralobulares, eles ficam meio misturados com os ácidos aqui e não é tão fácil de ver, né? Então, a gente vê aqui os ácidos, né? Como eu falei, a gente tem as pizzazinhas, tem hora que forma umas estruturas um pouco maiores. Muitos ductos, e olha como parece com a parótida, né? Tem ductos assim grandes, mas ela no caso aqui, parece com a parótida, é uma parótida, por isso que tá. A gente vê os ductos grandes aqui e bem eosinofílicos. Já ia falar assim, gente, eu tô aqui pensando, mas no pâncreas não tem ducto estriado, o que que essa foto tá aqui? Então é justamente mostrar isso. Então, olha, ácinos, aqui, por isso que tô falando errado, hein, gente? Não repara não, aqui é parótida. Então, olha, parece, confunde, você acabou de ver que confunde. Os ácidos estão aqui, as pizzazinhas, né? Parecidíssimo, né? Só o tom da coloração que mudou um pouco. Só que olha o tanto que chama atenção, né? A gente tem aqui aqueles ductos chamativos, bastante eosinofílicos, como eu falei lá na parótida, enquanto que no pâncreas não tem esses ductos, que seriam os ductos estriados, né? Aqui eu tô vendo um grande ducto aqui, mas não é um ducto estriado, não tem essas células bem volumosas em termos de citoplasma, bem eosinofílicas. Então, não temos ductos estriados. No pâncreas, não temos ilhotas pancreáticas na parótida. Já começou assim os principais pontos de diferença. Então, olha, o pâncreas com seus ácidos serosos, e ele é uma glândula puramente serosa, né, assim como a parótida. E a parótida aqui, ó,
Presta atenção nas legendas para não dar bobeira igual eu dei agora. Tem um ducto estriado. Quando você vê um ducto estriado, é uma glândula salivar. Não tem como. E se for serosa pura, é uma parótida. Aqui na micrografia eletrônica, a gente vê as características, né? De muito retículo endoplasmático rugoso, aqui abundante, e os grânulos desimogêneos aqui, como se fossem essas esferas mais escuras. Mas é tranquilo, né? O pâncreas é muito fácil de observar e de reconhecer. É um dos que eu mais gostava quando eu estava estudando histologia. Então, possui ilhotas pancreáticas, viu? Ilhota é pâncreas. Ai, mas e se a foto fosse assim, sem ilhota? Uma foto desse jeito aqui não tem como separar pâncreas de parótida, não tem. Tem, como eu falei, que o pâncreas não tem célula mioepitelial e realmente a gente não observa. Mas como a célula mioepitelial é difícil de ver na glândula salivar, seria muita sacanagem pedir para vocês observarem por isso, né? Numa prova, por exemplo. Então, o pâncreas tem as ilhotas, ele não tem ducto estriado. Ele vai ter uma tal de célula centroacinar, que eu vou explicar o que é. Esse critério já é mais chatinho, mais difícil de ver. E também não tem células mioepiteliais. Então, esses dois critérios de baixo é para quem é aqueles apaixonadões mesmo em histologia e vê detalhe mesmo, né? Mas digamos que você fala, ai, nossa senhora, eu olho para isso e eu fico desesperado. Para mim é um monte de célula, só isso. Então, usa esses critérios de cima que não tem erro, tá? Então, nós temos um sistema de ductos muito parecido com o sistema de ductos das glândulas salivares. E o que a gente vai ver de diferente? No lugar do ducto estriado aparece um tal de ducto intralobular. Porque o ducto estriado lá na glândula salivar, ele é intralobular também. Como o daqui não tem cara de nada, né? Ele não tem uma estriação, não tem... Então deram o nome dele de intralobular mesmo. Né? Simples assim. Então, tem os ductos intercalares, que são iguais aos das glândulas salivares. Eles têm células que entram para dentro do ácido. Então, esse é um dos critérios que separa. Os ductos intercalares do pâncreas têm as células começando dentro do ácido. Tá vendo o esquema aqui? Se fosse uma glândula salivar, a parótida, por exemplo, que é o que confunde, tá vendo o risco aqui, ó? A partir daqui para fora é que ia ter ducto estriado. Só como é pâncreas, eu tenho um ducto estriado já formando células dentro do ácido aqui. E essas células que se formam do ducto estriado já dentro do ácido, eles dão o nome de células centroacinárias ou centroacinosas, tá bom? Então é bem, sim, é um detalhe difícil de ver às vezes na lâmina, mas com o treinamento a gente acaba aprendendo a olhar. Então a gente tem então os intercalares com as células centroacinárias ou centroacinosas, os ductos intralobulares, que seriam equivalentes aos estriados, né? Só que eles não vão modificar a saliva, os estriados modificam. Os ductos interlobulares, que estão naqueles septos entre os lóbulos, e os ductos excretores, que são o pancreático principal e o acessório. Os interlobulares, né, e os principal e acessório são parecidos com os da parótida também, né? Ou seja, não tem um padrão definido, tem células, geralmente começa a sair de um simples, um epitélio simples ali no intralobular para começar a ficar estratificado cuboidal, e a célula vai ficando mais alta, vai ficando colunar. E tem uma particularidade nos ductos excretores aqui, que são esses dois, que pode aparecer até célula califorme, uma aqui, outra ali. Tem célula intraendócrina daquele sistema neuroendócrino difuso, né? Enfim, tem células variadas, né? Então, a gente tem
bastante alterações de padrão, mas assim, no geral, você vai ver um epitélio estratificado, cúbico ou colunar, e quando chega nos ductos principais, isso vai se acentuando, excretores, né, principal e acessório, isso vai se acentuando ainda mais. E são esses grandes, assim, tem bastante tecido conjuntivo no seu entorno. Então, olha, a célula centroacinar. A diferença é que você tem, então, aqui, enquanto se fosse glândula salivar, o ducto intercalar começaria daqui para cá, na glândula, no pâncreas, né? O ducto intercalar, ele se insere dentro do ácido, ele começa aqui dentro, né? Ele começa aqui para depois ir para cá. Então, tem essa particularidade. Dá para ver na lâmina? Sim, se você começar a treinar o seu olho, você começa a enxergar essas coisas. Então, olha, tá aqui um ácido, lembra que eu falei que às vezes o ácido no pâncreas parece uma florzinha também? E olha só, esse é um ducto intercalar, né? Tá até bem, assim, quase que pavimentosa essa célula, né? Figura de livro, às vezes, a gente acha umas coisas assim, bem padronizadas. E as células do ducto intercalar aqui dentro, porque esse núcleo é de qual célula? Não é de uma célula acinar, tá? Desculpa. Não é de uma célula dessas aqui, que são células secretoras de proteínas, porque o núcleo delas fica na base, né? Ou seja, na periferia do ácido, na base da célula. Então, esses núcleos só podem ser do ducto, e esse ducto está se inserindo dentro do ácido. Então, isso é um ducto intercalar com suas células centroacinárias aqui. E aí, você conseguiria com uma foto assim de grande aumento, mesmo não tendo ilhotas pancreáticas, mesmo você não prestando atenção se não tem célula mioepitelial, como realmente não tem, você conseguiria reconhecer que é um pâncreas. Então, esse slide, ele mostra bem isso, ó. Por exemplo, aqui eu tenho esse ácido aqui. Aí você vai e circunda o ácido mentalmente aí mesmo. Dentro do ácido apareceram os núcleos aqui, que estão realmente dentro, assim, mais centrais, enquanto que os outros núcleos ficam na periferia do ácido, porque eles são núcleos que ficam na base das células acinares, né? Das células secretoras de proteínas, no caso. Dos ácidos serosos, essa é a palavra que está me faltando toda hora. Então, como é um ácido seroso, os núcleos ficam na base das células. De repente, aparecem dentro do ácido uns núcleos com cor diferente. Citoplasma em torno deles é mal definido, assim, não tem membrana plasmática bem definida, mas você vê um citoplasma rosa clarinho. Isso aqui deve ser citoplasma dessa célula, só que você não está vendo o núcleo aqui, e um pouco do lume também. Então, esses núcleos só podem ser de um ducto, só que ele está dentro do ácido. Então, é uma célula centroacinar que faz parte desse ducto intercalar que está saindo aqui. Deixa eu tirar essa imagem. Ó, esse ducto intercalar saindo nesse sentido assim, ó. E aqui a gente vê mais, ó. Tá aqui um ácido e a célula, uns núcleos aqui no meio do ácido. Só podem ser núcleo de um ducto, né? De células de ducto. Enfim, tem essa particularidade. Mas temos outras maneiras também de reconhecer um pâncreas, não? Essa não é a única maneira. Não deixa de ler aqui essas observações que eu já falei um pouco, mas não custa dar uma lida, que é bom ler para fixar. Não esquecendo de uma coisa, né? Os ácidos, né, eles vão ter papel principal de produzir as proenzimas do pâncreas, enquanto que os ductos intercalares, ó, que tem um ducto e aqui, ó, de novo, dentro do ácido aqui, a maioria dos núcleos fica na periferia, que são os núcleos das células serosas, né? As células que compõem os ácidos, tá aqui os núcleos. De repente aparece aqui, quase que dentro do lume, um núcleo diferente, deslocado em relação às outras. Aqui tem outro núcleo aqui de célula serosa.
Então, esse núcleo dentro do ácido só pode ser o núcleo de uma célula ductal, né? Então, é uma célula centroacinar. E aí, esse ducto que começa aqui dentro, que chama ducto intercalar, ele deu uma voltinha aqui, parece, e veio parar aqui e foi pego num corte transversal. E ele vai secretar bicarbonato e água, né? Então, eles são responsáveis pela grande parte do volume do suco pancreático, né? E, inclusive, começando aqui dentro, né, ele ajuda a lavar essa secreção, a empurrar essa secreção pancreática de proenzimas, já que não tem célula meio epitelial, né? Então, tem que ter um fluxo grande de líquido aquoso mesmo, que leva essas proenzimas em direção ao duodeno. Então, aqui só para ver de novo os núcleos das células centroacinárias, né? Então, se a gente imaginar que isso aqui, ó, essa florzinha aqui é o ácido, né? Então, tem uns núcleos aqui estranhos, um lugar que seria mais ou menos o lume, né? Próximo do lume da... Aqui tá meio bagunçado, que tá juntando várias coisas, mas aqui, ó, são núcleos claros. O citoplasma em torno deles mostra que são células pequenas, cuboidais, então é uma célula de ducto intercalar inserida no ácido na célula, ou seja, uma célula centroacinar. Aqui de novo. Já tinha uma imagem aqui, né, pra gente poder enxergar. Aí, temos agora uma sequência de fotos que ajuda também a enxergar esses ductos e à medida que eles vão aumentando de calibre. Então, a gente começa aqui, né, com um ducto intercalar. Então, tem os ácidos aqui em torno, que a gente vê, as pizzazinhas, e a gente vê toda hora uns núcleos mais clarinhos, com um halo em torno deles mais claro, que é o citoplasma dessa célula. Enquanto a membrana dessas outras células é mais marcada, das células do ducto intercalar não é tanto, né? Você nem vê os limites entre as células. Você vê os núcleos e o halo que está em torno dos núcleos é o citoplasma, que é bem claro. Então fica fácil de enxergar, ó, tudo isso claro, esses núcleos clarinhos são todos núcleos de células dos ductos intercalares. E aqui a gente pegou um corte longitudinal, aí ele deu uma voltinha e a gente pegou ele em corte transversal. Já aqui, a gente pega esse mesmo ducto intercalar, tá vendo que ele tá bem estreitinho? Aqui ele já tá um pouquinho mais, né, ele vai aumentando de calibre também. Aí ele vai cair num ducto intralobular. O intralobular equivaleria em termos de função, na parte não de modificação da secreção, mas na parte de morfologia, de equivalência, né, de ducto, de tamanho, essas coisas, de localização, ao ducto estriado das glândulas salivares. Só que, olha, as células são muito mais discretas, é um ducto que não modifica a saliva, ele é simplesmente um cano, né, ele vai levar, saliva não, né, o suco pancreático, ele não modifica o suco pancreático, então ele vai levar o suco, né, tudo que foi, que passou pelo intercalar foi modificado, chegando aqui, o intralobular, diferente do ducto estriado, ele não modifica a secreção que chega nele. Ele simplesmente continua levando essa secreção para regiões de calibre maior, né? Aqui de novo, ó, um ducto intercalar. Todas as células com citoplasma claro, olha, tudo ducto intercalar. Aqui a gente vê até juntando e formando um e caindo no intralobular. Aí como é que você sabe que é intralobular? A característica da célula muda, fica um pouquinho mais volumosa, mais cuboidal, igual a gente viu aqui, né? Mais altinha. Mas principalmente, olha, a presença de tecido conjuntivo aqui já começando a chamar atenção. Esse rosa em torno, né? Então, ele, embora esteja dentro do lóbulo intralobular, ele já tem um suporte de tecido conjuntivo um pouco mais robusto, né? Ou já começando a ter um tecido conjuntivo que chama atenção, né? E aqui, ó, um intralobular, esse é um intralobular maior. Esse aqui, menor, também tem tecido conjuntivo em torno, você vê que tem um espaço aqui, né, com colágeno e tal, e algumas células.
mas ele ainda está dentro de um lóbulo. E aí, quando a gente vai vendo, então vamos olhar aqui, o intercalar caindo no intralobular. Aí a gente vê intercalar caindo no intralobular. Aqui um intralobular, que ele já é maior, né? Você não vê um intercalar grande com volume desse tamanho também. Aqui a gente já vê um interlobular, né? E olha, você vê que é como se tivesse um intralobular já desembocando no interlobular. Você vê que a quantidade de tecido conjuntivo aumenta bastante em relação a essa porção aqui. Então, essa porção, eu imagino que seria um intralobular já na sua porção final, desembocando, tá meio esquisito, né? Pegou de um jeito ruim. Desembocando no interlobular. A quantidade de tecido conjuntivo ó, fica bem espessa. Além disso, a altura da célula muda radicalmente. Ela vai ficando, além de ficar meio estratificado, fica meio colunar. Então, esse é um interlobular, ele está dentro de um septo. O septo foi pego no corte transversal junto com o ducto. Então, por isso que a gente não enxerga aquele septo longitudinal. Mas a gente sabe que ele está aqui pela espessura de tecido conjuntivo, que é muito grande, né? Mesma coisa aqui embaixo, só que esse é um interlobular bem grandão, né? Então, tá aqui um interlobular maior que esse, mais calibroso, com mais estratificação. A célula vai ficando cada vez mais colunar. Né? Olha a espessura, né, desse tamanho do tecido conjuntivo e um intralobular aqui pra gente comparar, né? Intralobular mais distante dele, então já é menorzinho. É fácil, é tranquilo. E aqui, vários interlobulares, né, vários cortes. Pode ser até o mesmo, que tá um pouco dando alguma volta, né, e foi pego em vários cortes, em várias... O mesmo ducto pego num corte, só que em várias posições, né? Mas deve ter mais de um aqui. E a quantidade de tecido conjuntivo também é imensa. Não confundir com isso aqui, né? Isso aqui é uma artéria, né? De pequeno calibre. E aqui a gente tem um ducto excretor mesmo, esse é grandão. Então, esse aqui ou poderia ser também um interlobular já no final, caminhando para desembocar num ducto excretor, né? O pancreático principal acessório. Teria que ver a lâmina mais completa para ter certeza. Aproveitando para mostrar, essas setas pretas estão mostrando as ilhotas de Langerhans, né? E aqui outro ducto interlobular, né? Com bastante tecido conjuntivo. E aí o ducto principal, como é que é? Como eu falei, ele é bem diferente, né? Ele tem vários tipos celulares, ele é todo irregular, então a gente vê, ó, os interlobulares caminhando para ele, que é o grandão aqui. Eles estão chegando aqui, ó. Não é uma foto bonita, foi a melhor que eu consegui. Não é fácil achar foto de ductos excretores do pâncreas. E aí a quantidade de tecido conjuntivo não tem nem, né, que ver, é imensa a espessura desse tecido conjuntivo. Quando você olha mais de perto, você vê célula de todo tipo, né? Então, células colunares, você vê que tem umas aqui, ó, bem brancas, que são células caliciformes, mas no geral é um epitélio colunar, muitas vezes estratificado, às vezes simples, né? Mas é um epitélio bem alto. Deixa eu tirar essa imagem. Isso. Agora, além disso, não tem como errar quando a gente olha uma imagem como essa, né? Uma baita de uma ilhota bem visível, ou essa aqui também, né? Então, não tem como confundir pâncreas com parótida quando uma ilhota dessa aparece. Aqui, a gente tem um ducto intralobular, tá vendo? E aqui, para aproveitar, uma arteriolazinha. Aqui, olha, é pâncreas ou parótida, olha. O tamanho da ilhota aqui, não tem dúvida, não precisa ficar procurando. Ai, meu Deus, cadê o intercalar? Tem estriado? Não. Você já viu a ilhota, você manda um pâncreas. Se tivesse um ducto estriado e não tivesse a ilhota, parótida.
Pronto, simples assim. Então, é só para relembrar, né? Então, ele possui as ilhotas, ele não tem ducto estriado, o pâncreas, ele tem as tais células centroacinares, que eu já expliquei, e não tem células mioepiteliais. Então, de pâncreas, eu fico por aqui. Próximo vídeo de fígado. Muito obrigada.